chamado Davi, vai ajuntar 30 mil homens para trazer de volta a arca do Senhor para dentro de Jerusalém. E é necessário nós entendermos que a arca do Senhor, ela foi perdida, ou ela foi tomada de Israel ainda quando Saul estava reinando sobre a nação de Israel. Depois que a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, 40 anos Israel ficou sem a presença de Deus. 40 anos a presença de Deus não se manifestava. Mas agora, quando Davi ele assume o trono, a primeira coisa que ele vai colocar no seu coração é um propósito de trazer de volta a arca do Senhor para dentro de Jerusalém. 30 mil homens estão reunidos. A Bíblia diz que Davi, juntamente com o povo, está alegre, está feliz, está indo buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que a arca do Senhor estava depositada na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab é um sacerdote, e esse Abinadab aqui, ele tem 2 filhos. O primeiro filho chama Aiô, e o segundo filho chama Uzá. Esses 2 filhos de Abinadab estavam diante da presença do Senhor. E a Bíblia diz que dentro de um período de 7 anos, a arca do Senhor fica depositada sobre a casa de Abinadab. E quando Davi, ele vai buscar a arca do Senhor, diz a Bíblia que Davi, ele quer pegar, ou ele pega um carro novo, um carro, e coloca a arca do Senhor em cima desse carro. Neste momento aqui, Davi está alegre, o povo está jubilando, o povo está com instrumento de harpa, o povo está com tambores, o povo está com flautas, o povo está contente diante da presença do Senhor. E é neste momento aqui que a Bíblia diz que eles chegam até um local chamado Eira de Nacon. E a Bíblia diz que quando eles chegam a Eira de Nacon, diz a Bíblia que Uzá estava guiando a arca do Senhor, ou estava acompanhando a arca do Senhor, quando de repente algo vai começar a acontecer. Diz a Bíblia que os bois vão começar a tropeçar, e quando os bois vai começar a tropeçar, a arca do Senhor vai se balançar, e quando a arca do Senhor vai se balançar, a Bíblia Sagrada diz que Uzá, temendo que a arca de Deus caía, porque a arca aqui é a presença de Deus no meio do povo, e Uzá, temendo que a arca do Senhor venha cair, diz a Bíblia que ele mete a mão na arca, e quando ele mete a mão na arca, tentando segurar a presença de Deus, diz a Bíblia que Deus vai abrir uma ruptura, uma ferida em Uzá, e a Bíblia diz que Uzá vai morrer diante da arca do Senhor. E se você for pegar a Eira de Nacon, e se você for pesquisar, você vai perceber que a Eira de Nacon, ou as ruas da Eira de Nacon, era rua plana, que não tinha nenhum tipo de pedra ou um tipo de empecilho para que os bois viessem a tropeçar. Mas quando os bois tropeçam, era Deus simplesmente mandando um recado para Davi e para o povo que estava carregando a arca, porque eu disse para os irmãos que a arca estava em cima de um carro de boi novo, mas Davi estava fazendo a coisa certa, Davi estava com a intenção certa, mas carregando a presença de Deus da forma errada. E a Bíblia, ela vai dizer que neste momento aqui, que os bois tropeçam, era Deus dizendo para Davi: Davi, a sua intenção é boa, o seu propósito é bom, você está com o propósito certo de querer buscar a presença do Senhor, mas Deus queria mostrar uma verdade, que buscar a presença do Senhor não pode ser do meu jeito, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma,
Por quê? Porque Davi queria as coisas mais rápidas. Davi colocou em cima de um carro de boi com o propósito de a arca chegar em Jerusalém o mais rápido possível. Mas quando Deus desce e coloca o pé no meio dos bois e que os bois começam a tropeçar, é Deus dizendo: Davi, é melhor você fazer a coisa certa. Davi, é melhor você fazer do jeito correto. Por quê? Porque a arca do Senhor, ela não foi feita para carro de boi carregar. A presença do Senhor, ela não foi feita para carregar em carro de boi. Quem carregava a presença de Deus era os levitas, e era nos ombros do levita que a presença de Deus tinha que ser levada. Davi está com pressa, mas esse negócio de pressa, irmão, nós temos que tomar cuidado, porque Deus não trabalha com pressa, Deus não trabalha com velocidade. O negócio de Deus é a direção, o negócio de Deus é caminhar da forma certa e da forma correta. Deus meteu o pezão no meio dos bois para os bois tropeçar, para que Davi pudesse fazer a coisa certa. Presença de Deus não se carrega de qualquer maneira. Presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui, mas Deus está dizendo para alguém: quer carregar a presença, faz a coisa certa. Quer carregar a presença, não viva de qualquer maneira. Presença de Deus não pode carregar de qualquer jeito. A arca do Senhor deve ser levada pelos levitas, no ombro dos levitas. A Bíblia diz que a arca do Senhor se leva nos ombros do levita, e os levitas dão 6 passos, e no 7º passo os levitas param, desce a arca e o sacerdote sacrifica. Essa é a forma correta de levar a presença do Senhor. 6 passos, no 7º passo para, o sacerdote sacrifica, eles dão mais 6 passos e assim vai carregando a presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi fica triste com esse acontecimento e ele vai dizer assim: agora, como virá a mim a arca do Senhor? E a Bíblia diz que ali perto da ilha de Nacon tinha um homem chamado, aleluia, esse homem chamado Obed-edom, era um sacerdote que estava ali. E para você entender, Obed-edom era um sacerdote aposentado, era um sacerdote que estava esquecido, porque a Bíblia diz que um sacerdote inválido não tinha nenhum valor. E o sacerdote, para você entender, dependia da oferta do templo para poder sobreviver e para poder manter a sua casa. Então esse homem chamado Obed-edom está vivendo uma luta, está vivendo uma prova, está vivendo um momento de tribulação na sua vida. Pensa numa prova que Obed-edom estava passando, porque se ele é um sacerdote aposentado, lá no templo já não mantinha mais a sua casa, o templo já não mandava mais recurso para Obed-edom. Obed-edom estava esquecido, Obed-edom estava abandonado pelos sacerdotes novos que estavam no cargo. Mas a Bíblia diz que Davi precisava deixar a arca do Senhor na casa de um sacerdote. E aonde é que a arca vai chegar? Exatamente na casa de Obed-edom. Irmão, Deus é lindo demais, porque Deus é tão fiel, porque o homem pode nos esquecer, o homem pode não nos dar mais crédito e não nos dar mais valor, mas se tem uma coisa que eu aprendo, é que Deus não fica devendo nada para ninguém. Irmão, se há alguém que paga bem a Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Obed-edom já tinha contribuído no templo, Obed-edom já tinha contribuído na casa, Obed-edom já tinha fazido para Deus, e agora estava esquecido. Agora
estava lá abandonado, estava lá esquecido. Mas uma coisa é certa, irmão: o que você faz para Deus, o homem pode esquecer. O que você faz para Deus, o homem pode não te reconhecer. Mas aprenda uma coisa: você não tem que se preocupar em fazer nada para o homem. Eu preciso entregar uma mensagem de Deus aqui para alguém. Você não canta para o homem, você não prega para o homem, você não adora para o homem, não. A igreja tem dono. O glória a Deus que você dá aqui não é para o homem. O aleluia que você dá aqui não é para o homem. Você está fazendo é para Deus. É para Deus que você está fazendo. A arca de Deus vai chegar na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que quando Davi pede permissão a Obed-edom para depositar a arca de Deus lá na casa dele, Obed-edom não vai pensar nem duas vezes, porque ele conhecia a presença de Deus. Obed-edom abre a sua casa para que a presença de Deus repouse lá dentro. Escute isso aqui. A Bíblia diz que 3 meses a arca de Deus vai ficar na casa de Obed-edom. 3 meses a arca de Deus vai ficar na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que depois de 3 meses, alguém vai correr até Davi e vai dizer assim: Davi, Deus abençoou a casa de Obed-edom desde a entrada até o final. A casa de Obed-edom foi toda abençoada por Deus por causa da presença. Agora olha aqui para mim. 7 anos a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom e não tem registro de Deus abençoar a casa de Abinadab. A Bíblia diz que 7 anos a arca do Senhor fica depositada na casa de Abinadab. Não tem registro bíblico que a presença de Deus fez alguma coisa na casa de Abinadab. Mas agora a Bíblia está dizendo que 3 meses a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom e Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. O que é isso? Se a arca fica 7 anos em Abinadab e não acontece nada, e a arca fica 3 meses em Obed-edom e Deus abençoa toda a casa, sabe o que Deus falou comigo aqui? O negócio não é, irmão, a arca, o caixote, não. O negócio é a reverência que se presta diante da presença de Deus. Não vou repetir isso aqui para alguém. O negócio não é o caixote chamado arca. O negócio é a referência que tem na presença de Deus. Por quê? Porque 7 anos ficou na casa de Abinadab, mas Abinadab não tinha referência diante da presença. Fazia de qualquer maneira, vivia de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom chamou seus filhos e falou: reverência, a presença está entrando. Oh glória, oh meu Deus do céu. Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, Obed-edom falou: reverência, a presença está aqui. E se a presença está aqui, não pode falar palavrão. É reverência. Obed-edom olhou para o filho e falou: reverência, se a presença está aqui, não pode assistir vídeo pornográfico. É reverência diante da presença. É reverência. Obed-edom chamou e falou: a presença está aqui, não pode colocar música sertaneja, não pode colocar música secular. É reverência diante da presença. O negócio não é ter a presença, o negócio é ter reverência diante da presença. Tem que ter referência. Obed-edom chamou os filhos e falou: cuidado, a presença está aqui, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você abre a boca, cuidado com o que você põe para tocar no som. Reverência. Reverência à presença. Cuidado
fato. Porque quem presta reverência à presença, Deus abençoa a vida de uma forma poderosa. Gente que tem referência na presença, bebida alcoólica não entra dentro da casa. Gente que tem reverência, eu não sei quem está pegando isso aqui. Gente que tem referência à presença, não vive uma vida de dupla personalidade. É crente na igreja, mas também é crente lá fora. Oh glória! Quem tem reverência diante da presença, sabe que adora a Deus aqui, mas independente do lugar que ele estiver, é crente na igreja, é crente na rua, é crente no trabalho, é crente em qualquer lugar. Qual é a reverência que você está prestando a Deus na tua casa? Porque a arca ficou na casa do Abinadab por 7 anos. Não aconteceu nada. Deus não abençoou nada. Por quê? Porque não tinha referência. Porque não é só falar que tem a presença, é cuidar da presença. Não é só falar que tem Deus, é cuidar da sua vida com Deus. Não é só falar que tem o Espírito Santo, é cuidar para manter o Espírito Santo. Ah, irmão, sabe o que eu imagino? É Abinadab pegando o paninho e limpando a arca, porque na arca de Deus não pode ficar poeira. Ele limpando a casa e dizendo: tem que limpar a casa porque Deus está aqui. Tem que fazer o melhor porque a presença de Deus está aqui. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Olha o que a Bíblia diz. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Sabe o que Obed-edom tinha? Amor pela presença. Oh glória! Sabe o que Obed-edom tinha? Amor pela presença de Deus. E nós precisamos, irmão, amar a presença de Deus. Amar teu marido é bom, amar tua esposa é bom, amar teu filho é bom, mas não pode se esquecer de amar a presença também. Não pode se esquecer, porque eu aprendo que quem ama cuida. Oh glória! Eu aprendo que quem ama toma cuidado. E o que está faltando despertar em nós é amor pela presença. É amor pela presença. É amor pela presença. Obed-edom teve amor pela presença. E quando eu tenho amor pela presença, Deus, ele me abençoa. Quando eu tenho amor pela presença, Deus fala comigo de uma forma poderosa. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: é tempo de voltar a amar a presença. É tempo de voltar a cuidar da presença. É tempo de voltar a ter contato com a presença. É tempo de voltar a se envolver na presença. É tempo para calaçuia. Eu não sei se alguém está entendendo aqui, mas Deus está dizendo para alguém: a presença de Deus está na tua vida, está na tua casa, então cuida dela, zela dela, tem amor por ela. Reverência à presença de Deus. Reverência, porque a presença de Deus está na casa. E você tem que ter reverência. Porque se você tem referência da presença, na tua casa não toca outro tipo de música. Oh glória! Não, pastor, mas é um parente que vem, e daí? Sua casa é santa. Não, pastor, mas é um amigo que chegou, e daí? Sua casa é santa. Quer ouvir? Vai da porta para fora. Quer ouvir? Ouve do portão para fora. Por quê? Porque na casa tem que ter reverência. Reverência à presença. Sua casa é a de Abinadab ou é de Obed-edom? Ah, pastor, mas nada acontece lá, está tendo reverência.
Reverência à presença de Deus. Porque tem reverência a quem tem reverência à presença de Deus. Não tem palavra torta. Não tem palavreado tortuoso, não. Você tem que ser diferente. Alguém tem que olhar para você, vai ter que dizer, tem presença na vida dele. Ele fala diferente, ele anda diferente. Que negócio é esse? De comportar como crente só dentro da igreja? Que negócio é esse? De ser só crente aqui dentro, não, irmão. O testemunho tem que ser lá fora. A diferença tem que ser lá fora. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18: outra vez voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter diferença na minha vida e na sua vida. 3 meses. E Deus abençoou toda a casa de Obed-edom. Por quê? Porque Obed-edom tem referência à presença de Deus. Davi manda buscar a arca. Mas agora Davi vai fazer a coisa certa. Vai colocar a arca nos ombros do levita. 6 passos, no 7º pai sacrifica. E vai um passo atrás do outro. E talvez alguém vai olhar e vai dizer: que povo bobo. Esse negócio de dar 6 passos, parar e sacrificar. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que entender que marchar é bom. Dar glória a Deus é bom. Mas tem que ter um momento de sacrifício. Tem que ter um momento, por quê? Porque eles davam 6 passos e no 7º eles paravam, sacrificavam. Você tem que entender que é tempo de marchar e também há tempo de abastecer, é tempo de adorar, mas também é tempo de sacrificar. Por quê? Porque eu aprendo uma coisa, irmão: da mesma forma que carro não anda sem combustível, crente não anda sem sacrifício. Não vou repetir isso aqui de novo. Da mesma forma que um carro, quando o motorista percebe que está na reserva, ele já para dizendo: tem que parar no posto, eu tenho que abastecer. Da mesma forma eu e você, está se sentindo que o carro está parando, está pisando lá e parece que não está injetando a gasolina. Não, você tem que entender, é tempo de parar para abastecer, é tempo de parar para você buscar a presença de Deus. Aprenda uma coisa: eu e você tem que tirar tempo para Deus, tem que tirar tempo para abastecer, tem que tirar tempo para jejumar, tem que tirar tempo para santificar, tem que tirar tempo para falar com Deus, tem que ter sacrifício, meu irmão. Se não dá para dar glória, fala ai, toma um copo d'água depois. Mas você tem que aprender uma coisa: e o sacrifício? Alimentar a carne é fácil, como um bife lá com arroz, e é boa. E o espírito? E o sacrifício? Por quê? Porque eles carregavam a arca de Deus, e não é só carregar a presença. Tem que ter sacrifício diante da presença. Nós temos que aprender que tem momentos que nós temos que parar e sacrificar. O que é sacrifício? É aquilo que dói. Sacrifício é fome por Deus, é fome pela presença de Deus. Trouxeram uma arca do Senhor para dentro de Jerusalém. Davi está alegre, está feliz. Mas a Bíblia diz que enquanto Davi está bailando diante da presença do Senhor, a sua esposa Mical vai se debruçar sobre a janela. E a Bíblia diz que ela vai começar a murmurar contra Davi. E vai olhar e vai dizer: olha como Davi vem. Bailando, dançando. E ela vai usar esse termo: vem como um vadio diante da presença de Deus. Quem é Mical? É alguém que está criticando
a pessoa que está diante da presença de Deus. E da presença de Deus, cada um se comporta de uma forma. Tem gente que fala ai, outro dá glória a Deus, outro fala língua estranha, outro pula, outro sapateia, outro relampeia, outro fumega, outro levanta a mão, outro roda. Faz o que for diante da presença de Deus. Cada um tem uma forma de expressar adoração ao Senhor. Mas sempre vai ter alguém para criticar. O espírito de Mical é que toma conta da vida de muita gente e começa a criticar. Não sei para que tanto barulho na igreja, não sei para que tanta coisa, esse negócio de ser crente todo dia para a igreja. São gente que tem espírito de Mical, não adora e critica quem adora, não faz e critica quem faz, não glorifica e critica quem glorifica. Mical está incomodada porque ela não tem o que você tem. Mical está incomodada porque ela não carrega o que você está carregando. Mical é fria, é gelada, mas Deus está olhando e está dizendo: é melhor Davi bailar diante da presença de Deus do que adulterar com Betseba. Oh glória, é melhor, oh aleluia, é melhor Davi bailar na presença de Deus do que bailar fora dela. Enquanto Davi estava bailando na presença, era Deus dizendo: vai Davi, baila mesmo Davi, glorifica mesmo Davi. Por quê? Porque bailar diante da presença é melhor ter Davi dançando diante da arca do que fazendo o que não deve. É melhor Davi estar diante da presença de Deus glorificando e exaltando do que ficar cuidando da vida dos outros. Agora eu vou falar, é melhor Davi estar diante da presença, abrindo a boca e dando glória, do que ficar conversando fiado da vida de alguém. É melhor Davi estar bailando na presença de Deus do que tomar um copo de cerveja na porta do bar. É melhor Davi bailar na presença de Deus do que viver uma vida tortuosa. Deixa Davi bailar, deixa Davi adorar, deixa Davi glorificar. Deus te chamou e Ele está dizendo: baila mesmo, glorifica mesmo diante da presença. Eu adoro quem adora, eu adoro quem glorifica, eu adoro a Deus. Está incomodado? Não posso fazer nada, é Deus que me usa assim, é Deus que te usa desse jeito. Se está incomodado, vai pagar preço, vai. Se está incomodado, vai orar, pede a Deus para te usar também. Eu não sei se você vai dar glória ou você vai ficar calado nesse culto. Eu não sei se você trouxe glória a Deus ou deixou em casa. Eu não sei se você veio adorar ou veio perder tempo. Aqui é lugar de adorador, irmão. Aqui não é shopping center. Aqui é lugar de dar glória. Aqui é lugar de abrir a boca santa e mandar glória pro grandão da Galileia. Aqui não é peça. Aqui é lugar de adoração. Esse lugar é casa. É casa! Eu estou sentindo a presença de meu pai aqui. Levanta a mão e empresta a boca para ele, vai. Isso, levanta a mão. Só quem veio adorar. Só quem veio adorar, abre a boca, vai. Isso, abre a boca. Glorifica o Pai aí. Se tem presença na sua vida, abre a boca para dar glória. Baila diante da presença. Nós estamos vivendo um tempo que o diabo está matando as pessoas aos poucos. A frieza espiritual tem tomado conta da vida de muitos homens e mulheres de Deus. Pessoas que até estão na igreja, mas não sentem a presença.
Pessoas que até adoram, mas não sente mais a glória de Deus. Por quê? Porque está faltando reverência à presença de Deus. Não, acabou esse negócio de chegar no culto para orar. Acabou esse não, culto agora começa em louvor. O negócio agora é mais light, é mais tight. O negócio agora é colocar 1 hora, 2 horas de louvor e 20 minutos de palavra. É por isso que está tudo modificado, irmão. Porque igreja que não tem palavra, o pecado reina. Igreja que não tem palavra, a fofoca come solta. Igreja que não tem palavra, o povo fica morto, mas aqui não, aqui tem. Aqui tem, se quiser participar, tem que sentar na mesa e comer da palavra. O nabaio. Tem que ter pão na mesa. Tem que ter palavra. Porque a igreja que tem palavra, o diabo não permanece. Igreja que tem aí. Tem palavra aí. Tem presença aí, tem. Aqui não. Eu não preciso imitar o mundo para chamar crente para vir para a igreja, não. Eu não preciso copiar o mundo para que almas venham aceitar Jesus. Se alguém aceitar Jesus, é pela presença. É pela presença. Não é eu que tenho que imitar o mundo, irmão. É o mundo que tem que olhar para mim e dizer: é diferente. É diferente, não. Estão dizendo por aí, pastor, tem que modernizar. Sim, modernizar é uma coisa, mas mundanizar, o negócio está diferente, irmão. Não, tem que ter reverência diante da presença. E quem tem reverência diante da presença não anda de shortinho curto na rua. Eu vou entregar o que Deus está falando para mim. Quem tem reverência diante da presença de Deus não anda de mini saia. Não manda, não. Eu não sei se você vai dar glória, mas Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, eu vou falar. Está faltando reverência diante da presença de Deus. O negócio é esse da pessoa dizer que é crente e andar de biquíni na rua, irmão. Que coisa é essa? O negócio está errado. E o problema é que tem um monte de gente que passa a mão na cabeça, dizendo que tem nada a ver, esse negócio vai levar muita gente para o inferno. Esse negócio de não tem nada a ver. Nós temos que entender uma coisa: reverência diante da presença de Deus é viver uma vida certa, é ver uma vida correta na presença de Deus. Porque quem olha a ovelha andando de mini saia e não fala nada, andando de short e não fala nada, às vezes é porque está gostando de ver, às vezes é porque está gostando, mas Deus vai arrancar essa cambada, Deus vai abater e vai levantar gente de verdade. Ô glória, irmão, sabe o que eu quero? É no dia do juízo final pegar na tua mão e dizer: valeu a pena, né? Você ouvir a verdade dessa, eu te falar uma coisa aqui. Eu sonhei com a volta de Jesus. Quer saber como foi? Eu via muitas almas que estavam sendo arrebatadas ao céu nos ares. E quando eu olhava aquilo, e que Deus me fazia olhar a minha volta, que eu via as almas sendo levadas no ar para encontrar com Deus. Quando eu olhava para a terra, eu via gente que estava desse jeito assim, ó, claramente, assim, ó. Que é isso, pastor? Tentando subir nos ares. E quando eu olhava essas pessoas fazendo isso aqui, ó, eu falava: Jesus, o que é isso? E eu via claramente no meu sonho pessoas colocando a mão na cabeça desesperadas e dizendo assim: eu podia ter feito mais. Eu podia ter andado da forma certa.
Eu via pessoas colocando a mão na cabeça, se ajoelhando no chão. E dizendo assim, eu podia ter aproveitado a minha oportunidade. A cena era tão terrível, que sabe o que eu comecei a fazer? Brigar em espírito. Eu falando com Deus em espírito, eu dizendo, Deus, tomara que isso é um sonho. Eu brincando em espírito, eu falei, Deus, eu quero voltar, eu quero acordar, mas não conseguia. Mas eu acordei. Eu falei, graças a Deus que isso foi um sonho. Mas Deus falou comigo, avisa para a minha igreja. Eu estou voltando. Eu sei que pelo menos 3 pessoas aqui estão entendendo isso. Mas Deus falou para mim, avisa para a minha igreja. É tempo de conserto. É tempo de você decidir aonde você quer passar a sua eternidade. Duas escolhas, ou no céu ou no inferno, e pronto, acabou. Não tem outra opção. Eu quero que você fique de pé. Eu não vou falar em língua estranha. Eu não vou sapatear. Mas eu vou fazer um convite rápido e objetivo. Se alguém aqui no nosso meio que você precisa hoje fazer um concerto com Deus. E para esse convite eu não vou falar em língua. Eu não vou rodar, não vou profetizar, não vou revelar você. Mas eu quero que por 1 minuto você feche os olhos aí no seu lugar agora. Feche. Isso, feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma reflexão. Feche os olhos. Uma reflexão da sua vida, de como você está, de como você está vivenciando.